A história do café em Tiruçu não está apenas na terra. Está nas mãos de quem decidiu não desistir. O café não nasceu grande em Tiruçu. Ele começou pequeno, discreto, plantado entre roças de subsistência, mas a terra vermelha, o clima serrano e a altitude guardavam um segredo. A região tinha a vocação para produzir café de qualidade. No início eram pequenas lavouras, depois vieram as ampliações. E então, o que era cultivo virou potência agrícola. Se tem verdade pulsando, eu tô no local. Repórter mochileiro, registro real. Onde o povo brilha, eu deixo meu sinal. Mostrando o Brasil que ninguém mostrou igual. Muito antes das ruas ganharem movimento e da cidade crescer, uma simples planta começou a mudar o destino desta terra. Com o passar dos anos, agricultores perceberam que Tiruçu possuía características únicas para o cultivo do café. O clima favorável, a altitude e o solo fértil criaram as condições perfeitas para o desenvolvimento das lavouras. Pequenos grãos vermelhos cultivados nas encostas das serras começaram a transformar a economia e a vida de centenas de famílias. O trabalho no campo passou a impulsionar o crescimento do povoado, dando início a uma nova fase de prosperidade. Nas décadas seguintes, o café se consolidou como principal atividade econômica da região. A produção se expandiu rapidamente, fortalecendo a identidade local e marcando a história de Tiruçu. Ué, Tiruçu parece que, meu Deus, era pequeno. Tinha um mercado, que nós fazia feira lá, o mercado de Juca Nunes. E a gente não sabia falar. Quando chegava no mercado, mostrava o que queria, né? Depois, devagarzinho, o Juca Nunes ainda aprendeu. Minha mãe mandava nota italiana, ele entendia e mandava. Logo começou a entender a gente. Gostava muito da gente. O povo, Ave Maria, gostava demais. A gente, trabalhador, não sabia fazer nada. Tudo tinha que ensinar, tudo. Agricultura, né? Tudo éramos agricultores. Tudo trabalhava com verdura. Depois começou a plantar manaíba, mandioca. Depois começou a plantar café. Devagarzinho foi. Mas tudo era meu pai que ensinava, né? Tudo era meu pai, o povo não sabia trabalhar, não. Aí a gente começou a torrar um café. E eu torrava no torrador pequeno. E o povo gostava, achava bom. Aí nós fundou uma indústria, né? E Deus ajudou, o povo gosta do nosso café. Porque eu também faço um café puro, né? Eu tenho todo o cuidado. Teve um dia que meu filho estava aqui, telefonaram do Vitória Espírito Santo. E um rapaz ligou e disse: Donato, vocês compram sangue de boi? Donato disse: tu é doido? Não, nós torramos café. Porque eu estou vendo aqui na torrefação 2 caminhões de sangue de boi. Tem gente que compra o sangue de boi. Aquilo fica as bolas, né? Fica cabatorra e bota no café. É verdade. Porque quando nós veio da Itália, logo, nós comprava o pó de café. Mas quando fazia o café, subia aquela gordura. Hoje a gente achava tão ruim que meu pai foi no ferreiro, mandou fazer uma bolinha, aí nós comprávamos o café cru, eu torrava, e aí nós bebíamos o café nosso torrado. Comprava o café cru, né, que nós não tínhamos, e nós torrava. O povo botava sangue de boi no café.
Mas quando fazia aquele café, chega a subir aquela gordura, dava vontade de vomitar. Aí meu pai foi logo no ferreiro, ensinou como era para fazer, fez. Aí comprava o café cru e eu torrava. Comprou o moinho, eu torrava e moía. Quando nós viemos da Itália, não tinha moinho. Hoje tem moinho no mercado, né? Você vê, pode moer o café. Não tinha não. Só era o pó. E o pó não era no saquinho não, que já vinha de fábrica. Não. Tinha lá um saco de pó, eles pesava e vendia para nós. Isso não aturou uma semana. Fez logo um torradorzinho, nós comprávamos o cru e torrava e moía e fazia o café. Com o passar dos anos, Itiruçu cresceu e o EF Andrade cresceu junto. Vieram novas marcas, mais variedades, setores ampliados, promoções que movimentam a economia local, mas uma coisa nunca mudou: o compromisso com a população. Quantas gerações passaram pelos corredores do EF Andrade? Antes mesmo das grandes redes chegarem às cidades do interior, já existia um lugar em Itiruçu, onde as famílias se encontravam, faziam suas compras e trocavam histórias. Há mais de 25 anos, o supermercado AF Andrade abriu suas portas com um propósito simples: servir bem, vender com honestidade e crescer junto com a cidade. Era pequeno no começo, prateleiras organizadas com carinho, atendimento próximo, o dono conhecendo cada cliente pelo nome. Aqui não vendia apenas arroz, feijão e mantimentos, vendia-se confiança. Quantas famílias começaram a fazer a feira do mês? Quantos sonhos foram abastecidos junto com o carrinho cheio? O supermercado se tornou parte da rotina da cidade, parte das conversas, parte da história. Porque quando uma empresa permanece firme por mais de 2 décadas, não é por acaso. É trabalho, é respeito, é credibilidade construída dia após dia. O supermercado AF Andrade não é apenas um comércio, é tradição, é parceria, é orgulho de Itiruçu. E a história continua sendo escrita a cada cliente que entra pela porta, a cada sorriso no caixa, a cada nova geração que escolhe confiar. Aqui, o café não é apenas uma cultura agrícola. Ele representa tradição, esforço e pertencimento. Um verdadeiro símbolo dessa terra. Propulsores da cafeicultura na produção de mudas de café aqui na região de Itiruçu, juntamente com Antônio Pimenta, né? Um dos maiores produtores de mudas de café da região. Disseminou mudas por vários municípios aqui da nossa região, desde Vitória da Conquista, Barra da Estiva, Brejões. E vivenciando essa produção de mudas de café, produção de café no nosso município, no auge do plantio de café do nosso município, nossa região. E meu pai me ensinou muitas coisas nessa área de café, de muda de café, de produção. Começamos com várias variedades de café aqui na região do 44 e posteriormente, na década de 90, final de 90, viemos em plantio do 144, né? Uma variedade mais moderna. Mas ela não se adaptou muito aqui na nossa região. Não sei quais os motivos, se foi trato culturais ou não. Mas, assim, o nosso município viveu o auge e a decadência, né, ao mesmo tempo, né, da produção de café. Não só aqui, mas em vários municípios da região nossa aqui. E, assim, faz falta muito para o nosso município, né, que dependia dessa produção de café para a economia, né, de modo geral, da lavoura de café, desde o plantio, a colheita do café e o beneficiamento, né. Geralmente, o plantio era efetivado no mês de abril até o mês de julho. Cavava as covas dimensionadas de 40 por 40, adubação de fundação. E as mudas de qualidade, né? Que tinha que ser muda de qualidade para não ter problema na safra, no caso da safra,
na lavoura posteriormente. Se for uma de má qualidade, ia dar uma produção, não ia ter produção, né? Porque, de fato, também tem uma grande questão que, na época aqui, a nossa produção de café era vinculada à Jequié. Não sei se você sabe disso, dessa informação. Toda a produção de café de Tiruçu, quem pegava o nome era Jequié, não era Tiruçu. A produção da região aqui de Tiruçu, Lajeado de Maracás, aparecia nos livros, né? Jequié como um grande produtor de café. E, de fato, não era. Quem era o produtor era Tiruçu, Lajeado de Maracás. Era o instituto do IBC, aí tinha a questão toda que eles nos livros didáticos, as notas fiscais, como era tirada por lá na época, né, Jorge? Aí aparecia o Jequié como um grande produtor de café, que de fato não era. E o Jequié não produz café arábica. A Agrovet cresceu junto com a cidade, viu gerações se formarem, propriedades se expandirem, casas serem construídas tijolo por tijolo. No campo, ajudou produtores a plantar, cuidar e colher. Na cidade, participou de realizações de sonho através de material de construção que virou lar, comércio e progresso. Antes de ser loja, foi coragem. Antes de ser referência, foi trabalho duro. Há 40 anos nascia em Tiruçu um empreendimento movido por determinação e visão de futuro. Uma empresa que não vendia apenas produtos, entregava soluções, parceria e confiança. 4 décadas depois, a história continua. Com a filial em Jaguaquara, a Agrovet amplia horizontes, fortalece raízes e mantém o mesmo compromisso que começou lá atrás. Atendimento de confiança, soluções para o homem do campo, qualidade para quem constrói o futuro. 40 anos não se constrói por acaso. Se constrói com respeito, trabalho e credibilidade. Agrovet, material de construção e agrícola. Há 40 anos fazendo parte da sua história. Esse foi o tempo do Ouro Verde. As montanhas de Tiruçu se cobriam de cafezais, armazéns cheios, secadores funcionando dia e noite. E nesse cenário surgiram nomes que marcaram a história da produção cafeeira no município. Antônio Pimenta Teixeira, referência de volume e tradição familiar. Israel Oliveira, produtor respeitado, conhecido pela organização e expansão em área plantada. Ananias Pires, símbolo da geração que consolidou o café como base econômica. Salvador Teixeira, produtor de forte presença na comercialização regional. Elmo Andrade, ligado à modernização de técnicas de cultivo. Brandão Filhos S.A., representando a força empresarial que estruturou parte da produção em escala maior. A Agrícola Santa Marta, consolidando um modelo mais organizado e técnico de lavoura. Márcio Pompeu, destaque na expansão produtiva durante o período de alta. Tourinho de Abreu, nome tradicional na região, associado à produção consistente. Pedro Leite, produtor lembrado entre os maiores do auge cafeeiro. Esses 10 nomes, dentre outros, representaram o período de maior força do café em Tiruçu. Hoje, mesmo com as transformações econômicas, o café continua presente na paisagem e na memória da cidade, mantendo viva uma história construída com trabalho e dedicação. A Casa Amarela, onde cada visita vira surpresa, é aquele lugar que você entra só para olhar e sempre encontra algo especial, porque aqui, variedade não é promessa, é realidade. Acessórios femininos que valorizam cada detalhe, acessórios masculinos que traduzem personalidade. Moda praia para brilhar no verão, moda inverno para viver o frio com estilo. Na Casa Amarela não é só compra, é descoberta, é tendência, é preço que cabe no bolso. O governo federal, por meio dos programas de apoio à cafeicultura, entrou com assistência técnica e distribuição de novas mudas, variedades geneticamente melhoradas, mais resistentes às doenças. Era uma nova fase. O café que voltava à terra não era mais o mesmo crioulo antigo. Era uma espécie mais adaptada, mais forte, mais produtiva, e Tiruçu reagiu. Os produtores replantaram as lavouras, se renovaram, e a tradição então não morreu. Muitos reduziram a área, outros modernizaram técnicas, alguns migraram para outros cultivos, mas o café permaneceu até hoje, e então as serras de Tiruçu ainda guardam plantações ativas, não na mesma escala do auge, mas suficiente para manter viva a tradição agrícola da cidade.
O café em Tiruçu não foi apenas prosperidade, foi resistência, foi crise superada, foi replantio, foi reconstrução. E Tiruçu não perdeu o café, ele reinventou o café.